Olá, minhas alunas, meus alunos. De novo cá no programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge de Barros Origema, da disciplina de Ciências da Natureza do 10º ano. Queria-vos deixar uma dica muito importante antes de dar início à nossa aula propriamente dita. Quando estivermos com os nossos amigos ou nossas amigas, vamos nos proteger. Usem a máscara contra o Covid-19. A nossa aula de hoje, o nosso sumário de hoje, é o estudo da citologia. Como todos nós sabemos, na aula passada nós estudamos a evolução biológica ou celular. Depois que surgiu a célula, agora vamos estudar a citologia propriamente dita. A nossa aula está centrada no estudo da citologia. Mas antes de estudarmos a citologia, gostaria que vocês conhecessem o objetivo da aula, que é conhecer ou aprender ou compreender alguns conceitos ou definições relacionadas com a citologia. Como podemos constatar aqui, hoje vamos apenas aprender alguns conceitos, algumas definições de biologia, zoologia, botânica, genética, hereditariedade, histologia, citologia e célula. Como estão a ver ali no vosso ecrã, estes conceitos são os principais, os básicos. Mas existem outros conceitos, mas por enquanto, para conhecerem a célula, ou antes de falar da célula propriamente dita, vocês têm que conhecerem esses conceitos, porque esses conceitos é que vos ajudará a seguir ou então a participar de uma forma mais ativa nas aprendizagens sobre o estudo da célula. Antes de iniciarmos propriamente a aula, gostaria de fazer uma breve recapitulação da aula passada. Todos nós sabemos, na aula passada nós estudamos a evolução biológica ou celular. Como é que se diz biológica ou celular? Como é que teriam, já volto a repetir de novo, como é que teriam evoluído as bactérias, que nós os chamamos os primeiros heterotróficos, até se transformarem em célula propriamente dita. Porque depois que transformarem em célula, é que conquistaram o meio terrestre. Uns adaptaram-se ao meio aquoso e outros conquistaram o meio terrestre. E depois do surgimento da célula é que veio a surgir a vida propriamente dita. E agora, a nossa lição de hoje é falar desses conceitos básicos da citologia. Todos nós sabemos que a citologia é uma ciência que estuda a célula. Mas antes de chegarmos ao estudo da célula propriamente, temos que aprender, em primeiro lugar, esses pequenos conceitos, que irá vos ajudar nas vossas aprendizagens. Vamos iniciar os primeiros conceitos. Temos aqui o conceito de biologia. Biologia é uma palavra grega. Bio significa vida, logos, ciência que estuda. Então, neste caso, biologia é a ciência que estuda a vida. Mas estuda a vida como? No seu todo. Fisiologia, estrutura, de tudo o que está relacionado com vida, está relacionado com a biologia. Espero que estás a acompanhar a explicação do professor. O segundo conceito, temos zoologia. Também uma palavra grega. Zoon significa animal, logos, ciência, ou seja, estudo dos animais. O ramo da biologia que estuda os animais, tendo em consideração a sua estrutura, morfologia, fisiologia, distribuição e ecologia. Como podemos constatar, temos ali a definição de zoologia, é uma ciência, é um ramo da biologia que estuda apenas os animais. Quanto ao quê? As suas morfologias, fisiologias e também quanto à ecologia dos mesmos. Botânica. Ciência, ou seja, estudo das plantas. Ramo da biologia que estuda as plantas, tendo em consideração a sua estrutura
morfologia, fisiologia e distribuição e ecologia. Também podemos constatar aqui o conceito ou definição da botânica. É uma ciência ligada à biologia, mas está afeto às plantas. Estando afeto às plantas, estuda mais o quê? Morfologia das plantas, reprodução, onde vivem, adaptação ao meio. É uma ciência que está ligada às plantas, propriamente dita. Genética. No grego, geno, fazer nascer, ramo da biologia que estuda a forma como se transmite as características biológicas de geração em geração. Ou seja, ramo da biologia que tem por objeto o estudo dos fenômenos e das leis da transmissão hereditária, dos caracteres e a sua variação. Então, a genética é uma área, praticamente, da biologia, uma ciência que está ligada a questões genéticas. Quando se diz a questão de genéticas, vem do quê? Da geração em geração. E podem ser, praticamente, adaptadas às questões hereditárias. E que isso é que se diz, no seu todo, a genética. Hereditariedade, ramo da genética que estuda o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo recebe e transmite informação genética através da reprodução. Hereditariedade, a própria palavra nos diz, é uma ciência que está ligada a questões hereditárias. Hereditária vem da palavra herdar, herdar dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Temos a figura ao lado, onde temos os progenitores, né? Que é o pai e a mãe, não é assim? Onde o filho herdou a cor da pele do pai e também herdou alguns pigmentos da mãe, na cara, na face da cara da mãe. Então isso quer dizer o quê? O filho herdou tanto o pai como a mãe. Então isso quer dizer a hereditariedade. Nós herdamos dos nossos pais, está bem? Histologia, estudo microscópico da composição e forma das células nos tecidos. Podemos constatar aqui, histologia geralmente estuda os tecidos celulares. A nossa figura, não sei se vocês conseguem ver, temos aqui a mesma pele, neste caso, que aconteceu a parte da pele, a pele propriamente dita. Uma teve um ferimento e depois do ferimento a outra parte mostrou-nos o quê? A cicatrização da pele. Isto o que quer dizer? Quando nós tenhamos um ferimento, um acidente na pele, obviamente afeta os tecidos. Nesse caso, o tecido epidérmico, que é da pele, porque existem outros tecidos. Tem vários tecidos. Nós estamos a referir um exemplo aqui. Por exemplo, se ferirmos com uma agulha ou um material cortante ou perfurante, geralmente afeta a pele, afeta o tecido. Ao afetar o tecido, nós temos aqui, consta na nossa figura, a pele afetada, a mesma pele afetada nos tecidos e também vimos a mesma pele depois de se cicatrizar, depois de ficar bem. Então, a histologia fala o quê? Então, estuda os tecidos das células. E pode ser da pele, de qualquer parte do corpo, está bem? Temos a citologia. Citologia, todos nós sabemos, é o estudo da célula, o ramo da biologia que estuda a estrutura celular, a sua função, composição química e o seu funcionamento. A própria palavra nos diz, citologia é a ciência que estuda a célula. Também está ligado à biologia, mas estuda a célula em que sentido? Estrutura, funções, composição química, tudo que se refere da célula está ligado à citologia.
fisiologia. A célula é a unidade básica da vida, comum a todos os seres vivos. É unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. O estudo da célula e da sua importância nos seres vivos levou à elaboração da teoria celular, a base unificadora da biologia molecular. Todos nós sabemos, depois da célula, que veio a surgir a teoria celular. A teoria celular é uma teoria que está inserida ou baseada no que se concerne às funcionalidades das células dos seres vivos. E a partir da teoria celular, levou com que a biologia molecular seja mais abstrata, seja mais universal, seja mais conceituosa quanto ao estudo propriamente dito dessa estrutura viva. Como podemos constatar, temos as duas células, né? Porque existem vários tipos de células, destaca-se as duas grandes células, que é a célula animal e vegetal, que está inserida dentro da biologia molecular, que acabamos agora de falar, e também é a principal base unificadora da biologia. Tendo em consideração esses aspectos, todos nós sabemos que a célula é importante à vida, porque se não fosse ela, não teria existido a vida no nosso planeta. Por isso, gostaria de vos passar, como todos nós sabemos, durante essa aula aprendemos a citologia. O foco da nossa aula é a citologia propriamente dita. Acabamos de saber os conceitos ligados à citologia. Acabando de aprender esses conceitos, eu gostaria de vos deixar um exercício para resolverem quanto ao aprendizado da aula de hoje. Estou de volta, aqui temos o nosso exercício. Como podemos constatar aqui, são duas perguntas. Espero que está acessível a toda a gente. Uma delas, a primeira pergunta é: o que define as células? A segunda pergunta: qual é a diferença entre os seres unicelulares e os seres multicelulares? São duas perguntas, acho que está ao vosso alcance. Aguardar-vos 1 ou 2 minutos no sentido de dar uma resposta mais desejável a essas questões.
Minhas caras, meus caros alunos, estou de volta à correção do nosso exercício da aula de hoje. Como podemos constatar, são duas perguntas. A primeira, o que define as células? Como podemos constatar a resposta, as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, com exceção dos vírus. Todos os organismos vivos possuem células. Muita atenção nessa resposta. Os vírus são organismos vivos não celulares. Tá bem? Os vírus são organismos vivos não celulares. Então, por isso que essa resposta foi dessa maneira. Eu gostaria que vocês tenham isso em consideração. Os vírus são organismos não celulares. Tá bem? Vamos à correção da segunda pergunta. Qual é a diferença entre os seres unicelulares e os seres multicelulares? A nossa resposta é: os unicelulares são aqueles seres vivos constituídos por uma única célula, como a maioria das bactérias, enquanto que organismos multicelulares são aqueles que possuem 2 ou 3 tipos de células e são considerados os mais complexos. Esta é a resposta concreta, exata, da questão em causa do nosso exercício. Depois de sabermos as respostas das duas questões do exercício do nosso aprendizado de hoje, gostaria de vos deixar um trabalho para casa, está bem? Vamos ao nosso trabalho para casa. O nosso trabalho para casa nos diz quem introduziu o termo célula na literatura da área biológica. Diz quem introduziu o termo célula na literatura da área biológica. Com essa questão em causa, devem perguntar aos vossos pais, ou com a ajuda dos vossos pais, ou encarregado de educação, ou também aos vossos professores, no sentido de ter uma resposta mais desejável possível. Está bem? Como se sabe, meus amigos, minhas alunas e meus alunos, praticamente acabei de vos dar o trabalho para casa. Agora vamos a um resumo ou uma síntese do que aprenderam durante a aula de hoje. Todos nós sabemos, não é coisa de estranho, né? Nós, o que aprendemos hoje é noções básicas sobre a citologia. Noções básicas sobre a citologia é o quê? Vocês tiveram a oportunidade de aprender alguns conceitos ou definições relacionadas com a célula, que é a ciência, aliás, com a citologia, que é a ciência que estuda a célula propriamente dita. Sabendo dessas noções básicas, ou essenciais, ou importantes, obviamente terão todo o alicerce para compreenderem, com as aulas mais à frente, o estudo propriamente dito dessa estrutura que é tão importante, que é a célula. Minhas alunas e meus alunos, chegamos mais uma vez ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que gostaram muito. Até a próxima oportunidade. Passar bem.